Fala galera do Atração, eu sou o Thiago Bons e eu estou aqui hoje para começar um novo quadro. Yes! Um novo quadro chamado Fica a Dica. No Fica a Dica, nós falaremos sobre vários assuntos que te interessam. Dicas, sugestões, conselhos no que diz respeito à vida prática da fé de um cristão. Aquilo que você realmente quer saber e precisa saber para o seu dia a dia, o que pode facilitar a sua vida. E hoje, nesse primeiro vídeo, eu quero falar especificamente para as pessoas que estão começando na fé e querem desenvolver um método ou um processo de leitura bíblica. Então esse vídeo é para você que quer ter certeza de que está lendo a Bíblia de maneira correta, ou para você que sempre se questionou por onde eu começo a ler a Bíblia, quais são os melhores livros, o que eu faço para estudar a Bíblia corretamente. Então fique atento, não perca nem um minutinho desse vídeo, deixe agora o seu like, porque a partir desse momento começa o Fica a Dica. Então vamos lá. Muitas vezes, como pastor, eu ouço essa pergunta: por onde eu começo a ler a Bíblia? Ou então muitas pessoas desabafam para mim: eu comecei a ler a Bíblia e me desmotivei, me cansei facilmente, porque tinha muita coisa que eu não entendi, era uma linguagem difícil e tudo mais. Portanto, a partir de agora eu vou te dar algumas dicas preciosas para você não se cansar de ler a Bíblia. A maioria das pessoas que tomam a decisão de começar a ler a Bíblia, elas começam do começo. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, por ali vai. Para você pode parecer estranho, mas uma das piores decisões é o indivíduo querer começar a ler a Bíblia a partir de Gênesis capítulo 1. Primeira dica preciosa: comece a ler a partir do Novo Testamento. Ou seja, comece pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida, vá para o livro de Atos dos Apóstolos, porque você já começa o seu processo de conhecimento, de leitura, de pesquisa, de estudos a partir da graça, a partir do Novo Testamento. Então você vai começar ali pelos Evangelhos, a partir das narrativas da vida de Jesus, o que vai te facilitar em muito o entendimento e o conhecimento daquelas passagens. O que eu recomendo também para quem me pergunta é para você intercalar a leitura dos Evangelhos com Salmos e também com Provérbios. Olha só que bacana, Provérbios tem 31 capítulos. Então faça um propósito de ler um capítulo por dia. Provérbios é um poço de sabedoria e de conhecimento. Então você pode intercalar lendo um capítulo de Provérbios, um Salmo e 3 ou 4 capítulos do Evangelho que você está lendo. Esse é um excelente modo de começar uma leitura bíblica. Depois que você termina os Evangelhos, vai então para Atos dos Apóstolos e as Cartas Paulinas. Esqueça, pelo menos por enquanto, o livro de Apocalipse. Agora vem uma dica importantíssima. Para você começar a leitura do Antigo Testamento, a partir do livro de Gênesis, é importante você ter uma Bíblia de linguagem atualizada. Tem muitas pessoas que desistem e cansam de ler a Bíblia porque elas não conseguem entender as palavras que estão lendo. Elas pegam aquelas revisões antigas, Almeida, Fiel, Corrigida, e acabam se deparando com textos pesados, densos, de difícil assimilação. Portanto, eu quero te recomendar aqui pelo menos duas linguagens atualizadas de fácil assimilação. A primeira delas é a NVI e a segunda é a King James atualizada. Essas duas versões são as que nós mais recomendamos por sua legitimidade ao texto fiel. Outra dica preciosa que eu vou te dar: adquira uma boa Bíblia de estudos. A Bíblia de estudos é fundamental porque vai te explicar o contexto histórico, a raiz, a essência da palavra, e muitas vezes ela identifica o que realmente o autor estava querendo dizer sob a perspectiva histórica ou simbólica, alegórica. Cara, presta atenção porque é muito importante você entender isso. A leitura bíblica se dá sobre o aspecto de pelo menos 3 lentes. Ouça o que eu vou te dizer. Primeiro aspecto é que você precisa encarar a Bíblia de forma literal e histórica. Então muitas vezes você vai ler um texto e ele está se traduzindo exatamente sobre o contexto histórico.
contando ou narrando o que de fato aconteceu. Segunda lente que você tem que usar em diversos textos bíblicos é a figurativa, a alegórica, a simbólica. Tem muitos textos na Bíblia que se fala por alegoria, por simbolismo, algo figurativo. E a terceira lente que muitas vezes você precisa usar para encarar um texto bíblico é a lente profética. São fatos que estão descritos lá que ainda irão acontecer, elas falam ao futuro. Essa lente profética também pode ser encarada por você como uma lente aplicável. Ou seja, de que forma esse texto bíblico ele pode se encaixar à minha realidade, ao meu dia a dia, à minha família, à minha vivência. Ou seja, é um texto que pode estar trazendo uma narrativa de uma história que de fato aconteceu, mas o princípio estabelecido e extraído daquela história, ele é totalmente aplicável à minha realidade, à minha vida, à minha existência. Por isso a gente diz que aquela história é uma história profética, porque ela fala ainda nos dias de hoje, ela fala a minha vida, e os princípios estabelecidos naquilo, eles são ensinados para a igreja do Senhor Jesus. Não é apenas pessoal, não é apenas individual, mas também pode se tratar no todo, pode se tratar ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Obviamente que eu estou sintetizando. Existem muito mais do que 3 lentes. E se você for estudar a fundo, profundamente a Bíblia, você vai ver que existem vários métodos de exegese e de hermenêutica. Mas de forma bem simplória, você precisa ler a Bíblia com pelo menos essas 3 lentes. Eu estou tentando facilitar as coisas para você, ok? Ok. Preste atenção que eu vou te dar mais uma dica super importante. Não encare os textos bíblicos no teu time, na sua velocidade, no seu tempo. O que você quer dizer com isso, Tiago? O que eu quero dizer é que muitas vezes, de um versículo para outro, pode ter passado anos, talvez séculos. E muitas vezes a gente lê um texto achando que aquilo, um versículo após o outro, as coisas aconteceram sucessivamente e rapidamente. Não. Se você pegar, por exemplo, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver ali centenas de anos se passando entre um versículo e outro. Mas deixa eu voltar um pouquinho agora nas Bíblias de estudo, porque eu quero falar as minhas Bíblias de estudo preferidas. Hoje em dia eu gosto de estudar muito com a King James atualizada. É uma Bíblia de estudo que eu tenho e eu adoro os comentários de rodapé dela. Mas também eu não abro mão da Bíblia Dake. É uma Bíblia que eu gosto muito de estudar dela e os comentários são bastante relevantes. Outra Bíblia que eu gosto muito também é a Bíblia Pentecostal. É uma Bíblia tradicional, seus comentários são mais conservadores. Agora, se você quiser fazer um estudo profundo da Bíblia, eu te recomendo comprar várias Bíblias de estudo. Se você vai a fundo no texto e tem muitas dúvidas a respeito daquele texto, o ideal é você comparar com várias Bíblias de estudo e entender o comentário de rodapé. Muitas vezes uma Bíblia traz um comentário histórico, a outra traz um comentário sobre o autor, outra Bíblia traz um comentário do sentido profético, alegórico, simbólico daquela passagem. Tudo isso pode fazer muito sentido para você quando você junta todo esse conhecimento. Posso te dar mais uma dica preciosa? Tem muitas pessoas que fazem aquele projeto de leitura anual da Bíblia. Ou seja, em um ano eu me comprometo de ler a Bíblia inteira nesse ano que vai entrar. Legal! Eu acho maravilhoso esse propósito. Inclusive na nossa igreja nós temos um propósito de leitura anual e nós compartilhamos isso para todos os grupos de crescimento. Agora aqui vem a dica preciosa. Quando você faz um propósito desse de ler a Bíblia inteira em um ano, você não pode se comprometer muito com a qualidade, com a profundidade daquilo que você vai ler. Normalmente, para se ler a Bíblia inteira em um ano, você precisa ler em média de 4 a 5 capítulos por dia. E o meu conselho para você é: leia na velocidade que você se propôs, mas separe um tempo de qualidade para você mergulhar profundo no texto. Independente de quantos capítulos você vai conseguir ler, de quantos versículos você vai conseguir ler, mas não se prenda ao tempo. Muitas vezes as pessoas só leem a Bíblia naquela pressão. Eu tenho que ler 4 ou 5 capítulos hoje. E acabam não se aprofundando nos textos. Isso é muito comum, gente. Talvez você já tenha passado por isso várias vezes. Por isso fica aqui o meu conselho. Você pode ter essa leitura esticada, essa leitura rápida. Sim, legal, mas tire um tempo para se aprofundar. Muitas vezes o que a gente precisa é de um mergulho na palavra. E para fazer isso, você não pode estar se contendo nas barreiras do tempo ou num relógio, numa contagem regressiva, frenética, numa pressão doida. Jamais. Todas as vezes que eu chorei lendo a Bíblia, foi as vezes que eu mergulhei no texto, que eu não me contive às barreiras do tempo,
tempo, que eu não fiquei na pressão de ter que ler. Simplesmente eu fui atraído pelos textos e eu disse, eu vou mergulhar. E falando sobre mergulho, uma outra dica muito preciosa é que você tome cuidado com as suas fontes de pesquisa. A gente sabe que o Google é a maior ferramenta de pesquisa nossa nos dias atuais, mas o Google não tem filtros. O Google não vai te dizer o que é realmente verdadeiro e o que é falso. E nós sabemos que na nossa geração existem muitos falsos mestres. Ou seja, você está lendo um texto, surgiu uma dúvida a respeito daquilo, aí você vai pesquisar no Google. E o site que você entra é um site de um falso mestre. Você já pensou como é terrível você receber algo comprando como verdade, mas na realidade aquilo está adulterado, está corrompido, aquilo é falso? Tá, Tiago, mas como é que eu faço para identificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso? Compare, analise. Uma das máximas da Reforma Protestante é que a Bíblia explica a Bíblia, ou seja, todas as respostas você vai encontrar na própria Bíblia. E outro grande princípio é: pergunte para a sua autoridade, o seu líder, o seu pastor, a autoridade que você reconhece Deus na vida da pessoa. Pergunte para ele. Você pode até fazer uma pesquisa prévia. Olha, eu estou com uma dúvida acerca disso, eu andei pesquisando, um diz isso, o outro diz aquilo. Qual é a verdade? O que você acha? É fundamental você perguntar para a pessoa da qual você tem como referência de homem de Deus. Ou seja, Google não é pastor de ninguém, viu? Tome cuidado! Só existe uma verdade, só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para encerrar, tem muita gente que pergunta também, e o Apocalipse, como é que eu leio Apocalipse, como é que eu faço? Eu te recomendo deixar o livro de Apocalipse e o livro de Daniel por último. Depois que você lê o Novo Testamento, o Pentateuco, os profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, então, só depois disso, eu te recomendo a ler o livro de Apocalipse junto com o livro de Daniel. Não apenas esses dois, mas nessa hora, com certeza você vai precisar de uma Bíblia de estudo ou de algum livro que te apoie ao conhecimento, porque a maioria das coisas escritas ali são alegóricas, são simbólicas e proféticas. Portanto, dificilmente você vai entender esse conhecimento denso sem um livro de apoio. Portanto, eu quero te recomendar, te motivar, leia a Bíblia. Você só pode conhecer Jesus e só pode desfrutar de Jesus através da leitura bíblica diária, do mergulho, da profundidade nas Escrituras Sagradas. Esse foi o primeiro Fica a Dica. Aguarde os próximos vídeos porque vem coisa muito boa por aí, viu? Se você gostou, se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, coloque na linha do tempo, divulga esse precioso conhecimento para sua galera. Que Deus te abençoe e até a próxima!